Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso, sabadão, dia 20 de setembro de 2025, 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E nessa 24ª rodada, tivemos confronto regional, na região Nordeste. Ceará e Bahia se enfrentaram, o mando de campo do Vozão. Vozão querendo quebrar aí uma sequência ruim de enfrentamentos contra o Bahia. O Bahia querendo melhorar o seu desempenho no Campeonato Brasileiro, já que os últimos resultados do Bahia não foram dos melhores, né? Perdeu para o Cruzeiro em casa, perdeu o Fluminense aqui no Maracanã pela Copa do Brasil, aí teve aquelas vitórias sobre o Confiança, mas antes tinha tomado a goleada do Mirassol, ou seja, no Campeonato Brasileiro vinha aí dando uma derrapada, mas vai ainda no topo da tabela. E o Ceará querendo quebrar, né, essa sequência negativa que tem contra o Bahia e também se afastar ali da zona de rebaixamento, que o Ceará perigosamente está chegando. Se enfrentaram e terminou empatado em 1-1. O Ceará saindo na frente no finalzinho do primeiro tempo e o Bahia empatando no segundo tempo com o William José com a assistência do Everton Ribeiro. O empate foi bom? Se foi bom para quem? O jogo foi bom? Não foi bom? Então a gente vai falar rapidamente, né, sobre esse confronto, porque eu sei que quando empata, nenhuma torcida e nem a outra querem ficar vendo muita coisa que estão falando. Essa é a verdade. O torcedor ele só quer assistir quando o time ganha. Quando o time perde, mais da metade não quer escutar nada. Não quer escutar nada. Então, essa é a verdade. Então, eu poderia até fazer aquele videozinho de 3 minutos, né? Falando aqui rapidamente. De repente eu até faço. Mas eu preferi fazer um videozinho maior. Um videozinho não, um vídeo, né? Dando a minha opinião sobre esse jogo. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Ceará, e você, meu amigo torcedor do Bahia, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando tiver são lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não está inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E outra, não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar o vídeo que você está assistindo. É simples. Depois que você curtir, vai abrir uma aba hypar, você vai lá e clica, você vai estar ajudando o canal a crescer. Então vamos lá, cara. Vamos aqui de cara para a classificação. Bom, com esse empate, o Bahia fica aqui na 6ª colocação com 37 pontos. Mas pode sair do G6. Porque o São Paulo vai jogar, né? São Paulo vai jogar, e se o São Paulo ganhar, o São Paulo vai a 38 pontos e o Bahia sai do G6. Não pode ser ultrapassado pelo Fluminense. O Fluminense tem 31 pontos. Tá? O Fluminense jogou, ganhou, né? Ganhou até do arquirrival, ganhou do Vitória, mas tem ali apenas 31 pontos. Só lembrando, o Fluminense tem 22 jogos, mas o Bahia também. Então, não tem essa situação. Mas o Bahia pode perder uma posição nessa rodada e sair do G6. O próximo jogo do Bahia é na quarta-feira, dia 24/9, contra o Vasco da Gama aqui. Mas isso é um jogo atrasado. Tá? É um jogo atrasado do Bahia, que vai ser aqui no Rio de Janeiro contra o Vasco da Gama. Pela 25ª rodada, o Bahia vai enfrentar o Palmeiras em casa. Ou seja, no final da semana que vem,
No final de semana que vem, o Bahia enfrenta o Palmeiras em casa. Outra pedreira, tá? Outra pedreira. E no meio, como eu falei, tem o Vasco da Gama. E o Ceará? Bom, o Ceará com esse empate em casa está aqui na 11ª colocação com 28 pontos. Pode ser ultrapassado pelo Internacional, que tem 27. Não pode ser ultrapassado pelo Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro jogou, o Atlético Mineiro estava jogando no mesmo horário que Ceará e Bahia, e o Atlético Mineiro perdeu aqui no Rio para o Botafogo. O Atlético Mineiro também é outro que é uma vergonha. O Botafogo estava com um jogador a menos de novo contra o Atlético. Vamos lembrar da Libertadores? Que o Botafogo ficou com um jogador a menos, e o Botafogo foi campeão da Libertadores em cima do Atlético Mineiro? A mesma coisa. O Botafogo com um jogador a menos e ganhou do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também, irmão, arrego, né? Arrego. Mas é impressionante. Mas tá ainda na Sul-Americana, saiu da Copa do Brasil, porque, porra, já tinha conseguido uma proeza. Aí, contra o arquirrival Cruzeiro, o Atlético Mineiro tomou 2 porradas, né? Porra. Então, o Ceará não pode ser ultrapassado pelo Atlético Mineiro. O Grêmio tem 25 pontos. Pode chegar a 28 pontos. E aí ficar com o mesmo número de pontos do Ceará, com 7 vitórias, e aí vai para o saldo de gols. O saldo de gols do Ceará é -1. Do Grêmio é -7. Eu não sei contra quem o Grêmio vai jogar. Não sei contra quem o Grêmio vai jogar. Mas eu acho difícil. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver contra quem o Grêmio vai jogar. O Grêmio enfrenta o Internacional, é clássico. Eu acho muito pouco provável o Grêmio golear o Internacional e tirar esse saldo. Então, o Ceará pode perder apenas uma posição, que é para o Internacional, que joga justamente o clássico contra o Grêmio. Tá? Então, o Ceará hoje é o 11º colocado, pode terminar na 12ª colocação. A próxima partida do Ceará é em São Paulo contra o São Paulo, na segunda-feira, dia 29/9. O Ceará vai a São Paulo enfrentar o São Paulo. Parada indigesta para o Vozão. Bom, o empate, então, foi melhor para quem? Na verdade, o empate não foi bom para nenhum dos dois, porque os dois correm o risco de perder uma posição. O Bahia sair do G6 e o Ceará cair para a 12ª colocação. Além disso, os times que estão atrás podem encostar mais no Ceará. E aí os times que estão atrás que eu estou falando são os times que estão na zona de rebaixamento. Bom, se a gente pega os números aqui do jogo, número de chutes parelho, 15 para um lado, 14 para o outro. Chutes em direção ao gol, 5-5. Posse de bola, bem mais do Bahia, quase que o dobro. Né? Quase que o dobro não, mais que o dobro. Porque o Ceará teve 32% de posse de bola e o Bahia 68%. Mas isso tem a ver com o fato também do Ceará ter feito o gol primeiro e no segundo tempo ter ficado mais atrás. Porém, o gol do Bahia foi logo no início do segundo tempo. Então, você tentar justificar, não, porque o Ceará fez o gol primeiro e aí jogou tudo atrás. Não, é uma característica. O time do Bahia tem mais posse de bola do que o Ceará. Na verdade, o time do Bahia tem mais posse de bola que a maioria dos times brasileiros. Tudo bem que o Bahia não vem praticando um grande futebol. E nem essa posse de bola está sendo tão grande assim, como já foi há tempos atrás. Mas tem mais qualidade. Além do mais, o Ceará estava muito desfalcado. O Ceará muito desfalcado. Não tinha o Pedro Raul, não tinha o Mugni. Acho que estava sem 6 ou 7 jogadores. Isso é muito complicado. E aí isso não é só muito complicado para o time principal, para o elenco, né? Até para substituição, o nível cai. Você não ter 6, 7 jogadores. Então, você vê até na precisão dos passes. O Ceará, apesar de ter ficado apenas 30% do tempo com a bola, errou muito mais passes do que o Bahia. Aí vai de qualidade. Mas eu vi um jogo dentro das características de um jogo parelho, mas faltava um pouco de pontaria ao Ceará. E aí eu fico pensando, cara,
Óbvio que o time do Ceará treina chute de fora da área. Pô, será que os caras estão tão nervosos que o que eles treinam eles não conseguem colocar no jogo? Porque a falta de pontaria de fora da área do time do Ceará chega a ser ridícula. Pô, os caras não conseguem acertar o gol. Os caras não conseguem se posicionar o corpo direito para poder chutar. E dificilmente não chutam. Acho que tem a ver com a qualidade e com o nervosismo. Só pode ser. E aí falta um centroavante ao Ceará, como todo respeito ao Eli José, fez o gol, mas eu acho que o Bahia tem condições de ter um centroavante melhor. Na minha opinião, o Bahia precisa de uma zaga melhor e precisa de um goleiro, né? Contratou o João Paulo. Porra, mas já se machucou, né? Porque não dá para você jogar hoje com um goleiro, porra, que não consegue tocar uma bola, né? Toda vez que o Bahia vai sair jogando, um desespero, parceiro. E o pior, que deve ser a ordem do Rogério Ceni, para a zaga sair jogando com o goleiro. Mas é sempre um desespero, né, parceiro? O goleiro não tem a menor habilidade. O goleiro do Bahia é aquele cara naquele futebol de rua. Sabe aquele cara que não sabe jogar? Tu fala, meu irmão, olha só, aí pro gol. A gente sempre colocava o pior no gol, não era assim? Deve ser mais ou menos por aí. Ele deve ser o pior. Vamos fazer um bobinho, vamos. Hoje não tem mais rachão, né? Antigamente tinha rachão. No rachão, com certeza, não. Tu, gol. Porque tem goleiros que têm habilidade com o pé. Vou dar um exemplo aqui. O Júlio César, goleiro do Flamengo, que foi da seleção, jogava muita bola na linha. Jogava muita. Jogava até mais que muito jogador de linha. Mas ele era goleiro. Mas quando tinha um rachão, ele não ficava no gol. Ele ia pra linha. No caso do goleiro do Bahia, ele não tem jeito. Só dá para ir no gol mesmo, né? Só dá para ele ir no gol mesmo. Então você pega aqui os números. Faltas muito parelho, cartões amarelos do Ceará tomou um pouquinho mais, impedimentos o Bahia teve 3, vermelhos nenhum, escanteios o Bahia teve mais. Então você pega aqui, posse de bola, acerto de passes, escanteios. Você vê que o Bahia foi um time mais incisivo. Porém, o Ceará criou algumas chances. Não acertou essas chances por falta de pontaria. E aí a gente vai para o momento. O gol saiu um pênalti infantil do jogador do Bahia. O jogador do Ceará bate mal o pênalti. O jogador que fez o gol do Ceará estava mal em campo. Ele estava errando todos os passos do Lourenço. O Lourenço estava errando tudo quanto era passe. Tudo quanto era passe. Aí vai bater o pênalti. Bate mal, mas dá sorte. Aí falam que não tem sorte no futebol. Tem gente que diz que não tem sorte, não existe no futebol. Como que não existe? O cara bate mal, o goleiro defende, a bola sobra para ele, porra. Isso não é sorte? Então eu não sei o que é sorte. É sorte para ele. E aí ele cabeceia mal de novo. Porque ele podia ter cabeceado no canto. Ele cabeceou reto. Quase que o goleiro pega. Mas deu sorte. E conseguiu fazer 1-0. E aí, no início do segundo tempo, o Bahia empata. Uma boa jogada, uma boa triangulação ali. O Everton Ribeiro recebeu, deu de primeira. O William José vai lá e empata. E aí, falando de novo da falta de pontaria do Ceará, praticamente no último lance do jogo, o Vina me perde o gol. E aí, eu vou falar da sorte. Ele joga na trave. Trave incapacidade. Você pode até falar, é incapacidade do atacante. Agora, em relação ao goleiro, a bola passou pelo goleiro, mas bateu na trave. Cada um tem um ponto de vista, mas o Vina ficou cara a cara. Quer dizer, bateu na trave não. Não, estou confundindo. Foi o goleiro que pegou. Aí, ia tirar o mérito do goleiro. Vina cara a cara com o goleiro. Chutou. O goleiro pegou, pô. O goleiro pegou. Falta de pontaria, pô. E aí eu vejo os grandes atacantes antigamente olhando esses lances. Cara a cara com o goleiro, de frente pro goleiro. Aí querem comparar jogador de hoje com jogador de 15, 20 anos atrás. Pô, não dá. Principalmente atacante. Não tem nem como comparar. Não dá nem. Não entra nem na fila do pão. Pô. Nem na fila do pão. E aí, o Ceará não conseguiu fazer o segundo gol, que consequentemente iria vencer. Então, cara, o empate, diante de tudo que aconteceu,
não foi um resultado injusto, foi um resultado dentro do jogo que aconteceu. Mas o resultado ruim, na minha opinião, dos dois lados. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!